Desde o dia 13 de novembro, a gente acompanha a história do Giovanni. Para garantir vaga ao filho Theo na educação infantil, na etapa de inscrição, ele cumpriu todos os protocolos de prazo e apresentação de documentos, inclusive laudo atestando que o menino é autista. Só que para este pai, a normalidade do processo foi rompida dia 1º de novembro, quando a Secretaria de Educação anunciou os contemplados com vagas. Quando a Secretaria Municipal de Educação divulgou a lista de contemplados com vagas nas escolas de educação infantil do município, o Giovanni foi lá conferir e nesta lista constava o nome do filho dele em uma determinada escola. Ele ligou para a escola então e na escola disseram para ele que o filho dele não estava na lista de alunos contemplados daquela escola. Ele foi então tirar satisfação da Secretaria Municipal de Educação. Giovanni, o que foi dito para ti então lá na SMED? Havia o nome dele na lista divulgada pela SMED, a escola disse que não. E aí? Bom, daí chegando na SMED, né, para conferir a situação, informaram que existia uma cota, né, de alunos autistas por turma, né? Daí essa cota já teria sido atingida, né? Daí por isso a exclusão do meu filho para ingressar na escola. Me falaram na SMED também assim, ó, não, porque cada criança que tem autista precisa de um cuidado específico, eles não podem ficar todos aglomerados, aquela coisa toda, mas essa é a justificativa deles, tá? Mas no primeiro momento eles disseram que tinha atingido a cota máxima, né, e ele não poderia ingressar na escola por causa disso. O Giovanni está ciente e sabe que haverá vaga para o Theo em outra escola. Só não se conforma com a colocação do filho na suplência por exceder a cota de autistas da sala, depois de ter sido anunciado como titular da vaga. Isso ele considera discriminação. Se eu não tivesse sido informado disso, eu não estaria revoltado. Ele realmente não foi para essa escola porque atingiu o limite máximo de vaga. E é isso, bola para frente. Mas como tinha limite de vagas, limite de cota, para aquela turma que ele iria participar de autistas, isso foi muito revoltante. Selecionaram as crianças que não eram autistas para contemplar com a vaga na escola. A SMED admite que, quando divulgou a lista, ainda não tinha o número de vagas disponíveis na escola Padre Tonon e, por isso, 6 alunos ficaram sem vaga. No caso específico do filho do Giovanni, a justificativa para o corte é o critério de zoneamento. Esse pai ele reside no bairro Bom Retiro, próximo à escola Maria Pacico e a escola EMA, são as escolas mais próximas. Então, a gente pretende ofertar vaga nessas escolas. Ele ficou sem a vaga na escola Tonon, assim como outras crianças que não têm espectro autista, também não conseguiram vaga, porque eram mais inscritos do que vagas, né? E ele, pelo zoneamento, pela distância que ele está, então ficou mais difícil ainda. O critério, ser autista ou não estava nessa questão. A questão era o zoneamento, que é um critério que o Ministério Público, a Promotoria Regional de Santa Maria, nos cobra, exige que a gente use, que cada pessoa que pertence para aquele bairro, ela tem que ter prioridade naquela escola. A alegação dele também é que foi dito a ele que extrapolou o limite de 3 autistas por turma, por isso que o filho dele ficou de fora. A SMED limita o número de autistas por turma? Qual é a regra? A SMED segue um parecer do Conselho Municipal de Educação, que é quem normatiza a educação municipal, procurando seguir essa organização, né, na medida do possível. Tá? Mas não é esse caso específico, não é nesse caso, não cabe nesse caso. As escolas seguem a orientação da Secretaria, que é a normativa do Conselho, que orienta que sejam 3 autistas por turma, na medida do possível, né? E isso certamente vai ter que ser normatizado, atualizado, até porque nós recebemos agora, final de outubro, uma orientação do Tribunal de Contas, dizendo que o município precisa normatizar a questão da educação das crianças com TEA. Dos autistas. Então, acredito que isso terá que mudar, mas essa orientação era repassada porque nós seguimos as normativas do Conselho de Educação. Ainda que haja um regramento local para a inclusão de autistas nas escolas,
há uma legislação maior em vigor, a Lei Brasileira de Inclusão. Para pessoas com transtorno do espectro autista, entre outros pontos, ela proíbe o estabelecimento de cotas máximas de estudantes nas salas de aula, proíbe lista de espera e proíbe a negativa de vagas. A advogada Janice Pinto tem um filho autista com 6 anos de idade. Por ele e por necessidade, ela também se especializou no direito autista e com propriedade atesta e lamenta que exista uma grande distância entre o que a lei exige e o real cumprimento da legislação. A legislação, a da inclusão, mais conhecida como Lei Berenice Piana, ela garante o direito à escola, tanto municipal quanto estadual ou particular, sem discriminação, sendo de cotas, né, para a inclusão da criança autista. Ocorre que, na prática, aquilo que a legislação garante, na prática nós não temos. O que acontece na prática? Hoje, nós temos uma média aqui em Cachoeira do Sul de 140 monitores. Para um atendimento, não temos um dado ainda específico, né, de quantas crianças precisam de monitoria, mas tirando por base umas 500 crianças que precisam de monitoria, é incompatível nós conseguirmos atender a todas. Então, o que acontece? Esses 140 monitores, eles vão ser distribuídos para aquelas que têm maior necessidade. Então, acontece das demandas judiciais a fim de que a prefeitura ou o Estado contrate profissionais extras para suprir esta demanda de alunos. A lei de inclusão ela é muito completa, porém, a gente precisa que exista um ordenamento entre o poder público, as escolas, as famílias, que toda essa equipe multidisciplinar também esteja envolvido para que a legislação realmente seja efetiva. É um sistema que ele precisa de uma engrenagem. A gente precisa que Câmara de Vereadores, Prefeitura, escolas, todos estejam envolvidos, buscar incentivos federais para que hajam esses atendimentos na nossa cidade, para daí sim a gente conseguir fazer com que a legislação seja colocada em prática realmente. Porque o que está na legislação é muito bonito, é muito perfeito, mas na prática a gente não está conseguindo colocar essa engrenagem, ela precisa funcionar. A gente precisa que exista um apoio público-privado para que todas essas crianças sejam atendidas de uma forma mais humana. Para o filho do Giovanni e os demais suplentes da educação infantil da rede municipal, conforme cronograma da SMED, segunda-feira, dia 18, será disponibilizada a lista de escolas com as vagas disponíveis. Só que, para o pai, mesmo com toda essa abordagem, justificativas, legislação federal, regramento local e incapacidade do poder público em garantir ao filho autista o que lhe é de direito, resta aquele sentimento de revolta e inconformismo. Eu espero que não aconteça esse tipo de seleção novamente, porque hoje em dia tem uma lei que rege em cima disso para que não haja limite de cotas por turma ou sala, né? Não pode haver isso, né? E sobre a quantidade de monitores, isso é o Estado que tem que trabalhar, né, nesse controle. E é isso, essa justificativa que eles deram, que era a quantidade de monitores, que era que não poderia ter número limite de autistas na mesma sala, por causa de alguns eventos e tal, mas isso não esconde a discriminação, que foi o que aconteceu, né?